que já está aqui no estúdio do Atualidades para bater um papo com a gente. Esse bate-papo tem o patrocínio aqui do 001 Despachante, que é o seu despachante completo. Chame 3622-0001. O tema que foi pautado aqui pela produção é saúde mental masculina. A gente tinha, como é que estávamos tendo uma prévia aqui com a Bel, o tema é muito mais polêmico do que a gente possa imaginar. Bom dia, meu querido Abel, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes, muito obrigado aí pelo convite e a vocês, né, que vão nortear aí também a entrevista. Muito obrigado e parabéns pelo tema. Muito obrigado também por confiar em mim, por trazer esse tema espinhoso, né? Verdade. Mas vamos sim, vamos tentar aí trazer informações a quem mudanças, né, que possam colaborar para a vida, para a saúde mental aí masculina e de toda a família também. Então, quando se fala em saúde mental masculina, o homem, como é que é? Tem que ser o provedor, o mantenedor, o protetor, O forte. o forte. Tem que dar conta de tudo. E aí, como é que nós ficamos, Abel, no nosso interior, em nosso coraçãozinho? Então, olha só, eu acho que eu já começaria trazendo a reflexão que vai nortear, né? Eu digo o seguinte, o homem passa a vida tentando proteger a família, proteger quem ama, ele trabalha mais, assume responsabilidades, ele enfrenta desafios, resolve problemas. E aí, quando a gente para avaliar, muitas vezes ele esquece de proteger a única pessoa que vai dar força para fazer tudo isso, ele mesmo. Ele mesmo, é. Então, eu acho que para começo de história, quando a gente fala do homem, eu quero dizer que nós não estamos deixando de falar da mulher, porque é muito comum, né? Por isso que eu digo que é espinhoso. Tem muitos assuntos e pautas que a gente traz, e aí a gente pode pensar na sociedade qualquer assunto, mas é interessante, né? E como a gente violenta esse assunto também. Porque quando a gente fala do homem, a impressão que dá é que estamos desmerecendo a mulher. Então, não. Eu acho que hoje de manhã nós vamos falar do homem, né? Da saúde dele, dos dados, das estatísticas. O IBGE aponta que o homem vive quase 7 anos menos que a mulher, média. Pois é. Menos, né? Se tu parar para analisar, tem regiões que chegam aí de cada 10 mortes por suicídio, 9 são masculinos. Então, por que a gente não tem que olhar para isso? A gente precisa olhar para isso. E a gente passa uma vida perguntando para o homem, né? A gente reforça isso. Quanto tu ganha? Essa é a primeira pergunta quando tu enxerga um homem. Onde tu trabalha? Como vai a família? Aí tu generaliza. Para a mulher, se tu parar para ver como tu tá, como tu se sente. E aí o homem internaliza isso, ele entende isso, e ele passa, às vezes, a adotar essa personalidade que ele é um todo. E aí esse todo também pesa, né? Então é muito importante a gente começar dizendo isso. Sim, os dados apontam que a maioria de quem provém o lar é o homem, de quem protege, ele tem papéis de guiar, de resolver, de ordenar. Então, falando do homem, a gente precisa entender que esse papel... ele é um papel de muita responsabilidade. E hoje a gente vê o quê? A gente percebe que os homens estão, sim, sobrecarregados, estão adoecendo, estão muitas vezes se isolando, procurando válvulas para lidar com essas emoções que não estão olhando, né? Então, acho que falar disso é muito importante e a gente está aqui para trazer essas reflexões. Eu acho importante a gente até comentar aqui. Mulher, a gente não tá bem, a gente chama amiga, a gente vai atrás. Mulher vai atrás quando não tá bem. Quando o homem não tá bem, o que ele faz? Pois é. Então, é complicado, né? Se a gente ver, né, posturas, comportamentos, e isso a gente pode observar ao longo dos anos, e é só a gente olhar para dentro de casa ou para os homens perto da gente, né? É muito comum o quê? Observar que o homem, um dos primeiros comportamentos para lidar com isso, é buscar, às vezes, sair daquela condição psíquica, daquele sofrimento, ou daquele incômodo, ou daquela angústia, né? E a gente observa um grande número de homens indo para caminhos, e isso as estatísticas apontam, muito mais do que mulher, vícios, né? Buscar, muitas vezes, adotar comportamentos de risco, muitas vezes também isolamento,
O isolamento, para quem não sabe, é um dos primeiros comportamentos que antecede, né, que antecipa, podemos dizer, um desejo de não viver. Olha só. Inclusive foi estudado em animais, isso, por vários autores, né? Neuri José Botega, outros, né? Edwin Schneidman, José Manuel Bortolotti, que foi um dos primeiros pesquisadores brasileiros da OMS. Então, eles estudaram os animais e muitos animais antes da morte se isolam. Inclusive para não causar impacto na manada, porque eles adoecem pelas emoções, baixa imunidade, adquirem doenças e isso acelera o processo de morrência. Então, o isolamento é um dos comportamentos, dentre outros vícios, a gente está vendo aí uma crescente, e é polêmico esse assunto, né? Vamos dizer, jogos patológicos, para não nomear, né? Para não, né, canalizar aí ou para alguém se ofender, mas a gente tem hoje muitos comportamentos extremamente perigosos. E esse isolamento, ele está muito presente, porque se tu olha esteticamente ou às vezes até visualmente, ele está sorrindo por fora, ele está ali presente dentro da família, mas ele muitas vezes não começa, ele começa a adotar comportamentos de não pertencimento mais àquela família. E essa solidão passa a acompanhar ele. E aí tu pergunta, aí tu reforça, como é que está a família? Onde é que tu está trabalhando? Quanto tu ganha? Como é que... E a direção para ele a gente vai deixando de lado. E ele também às vezes esquece de se olhar também. Desde buscar ajuda. Hoje, se tu vai num posto de saúde, tem uma fila enorme. 99% é mulher que está naquela fila. Observa. E se tiver um homem lá, é porque a mulher praticamente obrigou ele até lá, né? Então, o homem, sim, ele busca menos ajuda, ele adota comportamentos de maior risco, ele canaliza muitas vezes para vícios como o álcool, jogo patológico, se arriscar mais, se isolar mais, e aí vai se fechando, ele não vai olhando para esse emocional, né? Então, tudo isso são situações que respondem aí a tua pergunta, Lu. Que coisa, né? Isso aí dá para dizer que é cultural, isso aí do homem ser assim. Isso vem ao longo dos anos, ao longo da história, do tempo das sociedades patriarcais totais, das antigas. E é esse reflexo ainda, Bel? Eu acredito muito que sim. Eu, né? Não estou dizendo nada que eu fui pesquisar a fundo esse tipo de comportamento. Mas eu acredito que sim, se tu parar nos primórdios da Terra, a gente estuda história, né? Sim. Se tu olhar, pensar, a mulher ela tem esse papel mais de acolhimento, de prover o leite materno, de fornecer o cuidado, né? E o homem da caça, da proteção. Nos animais, se tu observar os leões, é muito parecido, animais, né? Nós somos, né, seres aí. Então, eu acredito que sim, eu acho que vem muito disso. E a gente vai adotando isso como um comportamento, só que hoje a gente precisa, hoje nós somos seres emocionais, a gente precisa olhar para as emoções, e o homem precisa olhar para essa emoção também, né? E hoje essas doenças, né, elas sempre existiram, mas elas estão ganhando proporções avassaladoras, né? O Brasil, por exemplo, é o país com maior índice de transtorno de ansiedade do mundo. Ansiedade, para quem não sabe, é um medo não olhado, não entendido, não elaborado, e aí vem a ansiedade. O fundo da ansiedade é o medo, certo? Sim. E aí países que têm fome, países que têm desastres naturais, países que têm guerra, que a essência é o medo. Não foi páreo para o Brasil. O Brasil tem maior índice de transtorno de ansiedade. Da América Latina, nós somos o país mais depressivo da América Latina. Ganhamos também o país mais depressivo. Então, a gente está observando que as emoções, e não no mundo, né? No mundo, os índices, por exemplo, de suicídio vem diminuindo. Não está aumentando como se fala, né? Isso já desde do último manual do Suicide Prevention, né? Então, agora, no Brasil, a gente está tendo aí dados, né, de saúde mental muito delicados. Índice de afastamento, trabalhadores adoecidos, homens, né, adoecidos, muitas vezes buscando, né, adotando comportamentos, como eu disse, de risco, de vício, e isso a gente precisa falar.
Abel, para passar alguma dica aí, quando a própria família muitas vezes começa a perceber tais comportamentos, como é que dá para ajudar? O que que a pessoa deve fazer? Eu acho que a O que gente que a tem que gente levar. pode dizer, né? Uhum. O que seria importante a gente falar para poder acessar este homem que muitas vezes está com aquela Uhum. casca, né? Como a gente, Sim. aquela máscara de estar tudo bem, mas o que a gente pode falar para tentar acessar essa pessoa? Então, eu acho que eu vou começar trazendo a reflexão que tu apontou da mulher, do homem ali, que tu colocaste de uma forma bem, bem cirúrgica, vamos dizer assim, pontual. Para a mulher, não é geral, mas a grande maioria, a dor faz barulho para a mulher. A mulher, sim, a gente Eu vai acho que é atrás. isso, né? É, a gente chora, a gente vai procurar amiga, a gente vai atrás de alguma coisa, a Sim. gente vai. O homem não. E para o homem, né? a dor não faz barulho. E Eu acho que nós temos que partir silêncio. dessa ideia. E aí a gente tem que olhar para o homem com essa situação, com essa visão. O homem é o silêncio. Ele se fecha, ele se isola, ele muitas vezes se reprime, ele não quer falar disso. Só que entendam também que o não falar não significa que ele vai melhorar. É muito pelo contrário, né? O silêncio, ele cria... O Robbie Williams dizia, né? O vazio ocupa um espaço imenso, e eu sempre trago isso. O silêncio é a mesma coisa, ele ganha um espaço imenso. Então ele vai crescendo, vai ganhando proporções gigantes, e quando nós observarmos aquele homem que está adotando um comportamento diferente, e a gente diz isso como despersonalização, é quando a personalidade dele não é mais a mesma, e aí a gente vê o que comportamento é mais comum no homem: irritabilidade, agressividade. E aí a agressividade, ela é olhada como, ele é violento, ele é agressivo, ele fala rude, né? Meu pai é muito bravo. É isso que a gente escuta. Não é. Se tu vê, é um grito daquilo que ele não pediu ajuda, que a mulher consegue pedir. Grande maioria, não estou dizendo todas. Sim. Então ele vai dizer como? Eu não aguento mais isso aqui, e brigue, não sei o que, não dá mais certo. Então ele vem nesse tipo de dor. É essa voz que a gente tem que observar. Diferentemente daquilo que a gente é treinado. A gente é treinado a olhar uma pessoa porque ela vai dizer o seguinte: não aguento mais, tô triste, não aguento mais. E isso sim, olhando para uma mulher, por exemplo. Para o homem, é a briga, é o grito, é a irritabilidade, é a mudança do comportamento. Eu tô preocupado. Daí tu usa a preocupação como motivo de não conseguir dormir mais. É porque o pai tá preocupado. Não é. Não é só preocupação, não. Ele não tá dormindo porque tem alguma emoção que não tá sendo olhada. E aí tu pega todas essas situações e vai somando, né? E agora eu quero falar para o homem diretamente, né? O homem que está me ouvindo. Existe uma característica muito perigosa chamada anedonia, que é o quê? Perca de interesse por coisas que antes gostava. Esse é o primeiro sinal que a gente precisa observar. A perca de interesse por coisas que tu gostava de fazer. Olha só. Então, o que tu gostava de fazer? É essa pergunta. Deixou de ir no futebol. Deixou de ir no futebol, deixou de levar o cachorro passear. Ou levar o cachorro passear agora lava te mais irrita. o carro, né? Adora carro, isso, cuida mais. Isso, bem colocado. Lavar o carro, né? Cortar a grama tá lá, um matagal, o cachorro tá lá todo dia e não... Então, a mulher é muito ocupada dentro de uma casa, né? Então, muitas vezes passa desapercebido, porque essa anedonia, ela não vai vir no trabalho. Porque no trabalho tu tem ali um compromisso, tu vai ter que vir lá bater o... Então, muitas vezes, os homens estão trabalhando, estão produzindo, mas estão doentes. Porque ele vai lá pro trabalho, ele entrega, e aí em casa ele começa a estar diferente. E até que muitas vezes a mulher, o filho, o colega, a mãe, o pai, visualiza isso, já muitas vezes já está ali uma patologia acometida. E aí a gente está falando já quando tem uma doença, e eu acho que vocês já bem sabem, né? A gente fala sempre disso, aí o negócio é grave. E aí tem que buscar, não tem muita opção, é buscar ajuda profissional urgente. Por quê? Porque daí os prejuízos vão aparecer, financeiros, emocionais, comportamentais, separações, e aí começa a apresentar no trabalho, e aí vem a saúde física, biológica,
a insônia, o taquicardia, a falta de ar, o medo, o desespero, o erro em tomar uma decisão, a direção defensiva, vai lá, não está mais atento, e tá, né, com o pé um pouco pesado, comportamentos de risco, passe em curva, a bebida, enfim, Meu a gente está Deus. falando aqui de inúmeros, né? O tema é muito instigante, assim. Bom, vamos deixar como o tempo nos manda, né, Abel? Infelizmente, vamos deixar uma mensagem aí final, um recado que tu queira deixar para o pessoal, porque eu acho que tem muita gente que está nos acompanhando e está se enquadrando em muitos pontos que ele está falando aqui, né? Então eu deixo à disposição aí porque senão a gente vai até o meio-dia. Sim, com certeza. Assunto tem, né, meu amigo? Sim. Eu acho que eu queria trazer, assim, 2 reflexões para a gente finalizar, então, né? Eu acho que quando a gente enxerga, e quando eu vejo um homem, né? Eu, na minha concepção, na minha história de vida, e na minha experiência, né? E também estudo, a expertise que eu tenho em alguns aspectos, né? Eu vejo, assim, que a maior vergonha do homem, certo? Não é muitas vezes de não dar conta da dívida ou do trabalho, e sim, muitas vezes, de mostrar sua vulnerabilidade. Eu acho que essa é a maior vergonha dos homens, vamos dizer assim, né? Então, partindo desse princípio, eu preciso dizer também que a ajuda começa quando o silêncio acaba. Então, o silêncio a gente precisa interromper de alguma forma. Então, o homem precisa entender que ele ficar em silêncio, né, que é diferente daquele silêncio de muitas vezes eu preciso reequilibrar o meu ponto, eu preciso ficar sozinho por um tempo, e não é muito tempo, tá? De acordo com o manual de diagnóstico, uma depressão tristeza, quando passa de 2 semanas, já não é mais só tristeza. Até porque a tristeza transforma, a depressão paralisa, né? Tem até um livro, né, do Neuri Botega que diz: a tristeza transforma, ela é transformadora, mas a depressão paralisa. Então, eu preciso, né, olhar para esses aspectos que eu pontuei aqui. E homem, não tenha vergonha de buscar ajuda, né? A gente é muito bom em muita coisa, mas nessa questão emocional a gente precisa aceitar que a gente tem dificuldade, que a gente não chega nem perto das mulheres. Então a gente precisa se inspirar muitas vezes e começar a fazer esse barulho, não ficar em silêncio. Falar muitas vezes, chegar para a mulher e dizer: olha, tô irritado, não tô legal, né? E mulher também que tem essa sensibilidade, acolha, né? Não chega muitas vezes devolvendo isso, né? E às vezes essas proporções elas vão ganhando maior energia ruim, vai ganhando atrito, né? A gente sabe que não vai dar um resultado bom, né? Então acolher, acalmar, criar ambientes para que esse homem possa falar também, né? De não julgamento, de não apontamento, enfim. E aí, acho que é isso que eu tinha para trazer hoje, né? Espero que reflitam, Meu Deus. né? Enfim. Na verdade, assim, para concluir, é melhor tentar apaziguar e não pilhar ainda mais, né? Isso, mais ou menos assim. isso. Escuta ativa, né, Abel? Uhum. A mulher, às vezes, o que o homem precisa é esvaziar o copo dele, Sim. que tá cheio. Então, escuta. Isso. Escuta, esteja do lado. Às vezes tu não precisa nem falar. Uhum. Mostrar a tua presença. Isso, exatamente. Querido Abel, obrigado mais uma vez. Eu sempre, teus bate-papos aqui conosco, muito produtivos, muito Os ouvintes agradáveis. aqui o Gilmares Bardelotto está elogiando a entrevista, falou que é muito verdadeiro o que o Abel falou. A Celoir Maria Franceschi também, diz que é sempre muito bom te ouvir, Abel. Muito obrigado. Que bom que gostaram. E que isso possa, talvez, né, reverberar, né? Isso, atingir aquele ponto que, né, que a gente... Eu sempre digo, tu não precisa aproveitar tudo, mas se uma frase, uma colocação, uma dica te ajudar, aplica, né? Aplica, tenta, né? Tem um aqui, eu não vou dizer o nome por uma questão ética, exatamente isso que ele está comentando. Eu estou passando. Tem gente que, né? Já começa a se identificar, né? E que bom, eu acho que esse é o primeiro passo, né? A gente vê aquilo que está tocando na gente, né? É verdade.
Meu querido Abel, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Despachante 001, no patrocínio aqui desse bate-papo com o psicólogo Abel Peters, documento atrasado, IPVA vencido, multas acumuladas. No 001 você resolve tudo de forma rápida e sem complicação.